Boa noite, pessoal. 26 de maio de 2025. Estamos aqui iniciando mais uma reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Jabaquara. Como sempre, vamos ter aqui um workshop, uma apresentação muito interessante. Tenho certeza que vocês vão aproveitar e, em seguida, vamos abrir espaço aí para debater também o tema. Queria passar, então, a palavra à Viviane para a abertura dos trabalhos também. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Temos colegas novos, que é a Luísa, o Fábio e a Alessandra, né? É, a gente recebeu pelo grupo, né, a apresentação de vocês, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A reunião é para todos aqui, tá bom? Hoje a gente tem a apresentação sobre deepfakes, né, e manipulação de dados com a Jane e com a Inês. E tem alguns recadinhos antes da gente começar a apresentação, né, Paulo? Com Sim, relação às nomeações, né? Você quer comentar do link? eu não sei se todos viram, mas foi postado no grupo, a gente vai repostar até um formulário, né? Justamente tem que ter a manifestação de vontade dos interessados em se inscrever. Nós temos, inclusive, colegas que vêm aqui, participam, e a gente percebeu que não se inscreveram oficialmente para participar da comissão. E a gente, até para não retardar mais, né, a gente vai fazer uma linha de corte agora no dia 31. Então, vamos no grupo postar novamente o link, né, do formulário, porque como já explicamos, né, quando troca a gestão, né, na verdade zera, né, todas as comissões e tem essa necessidade aí burocrática de fazer novas inscrições e tudo mais, e a gente submeter também lá para a diretoria para aprovação e nomeação dos membros, né, das comissões. Então, a gente vai postar novamente e agradece aí que até dia 31 vocês vão lá, né, gastem 5 minutinhos, é pouca coisa ali, né, de pergunta que são feitas. Tem, é claro, nosso termo de uso de dados pessoais ali, não se preocupem, podem ir tranquilos, vão ser usados com moderações os dados pessoais de vocês. Acho que é isso, né, Viviane? Mais É, alguma coisa? não, é só para explicar. Aí nós pegamos, a gente imprime, encaminha essa lista lá para a OAB e a Terezinha faz. É uma portaria, né, É Paulo? É uma isso, né? portaria, isso, exato. Ela assina uma portaria com o nome de vocês, com o logo da OAB, né? E a gente divulga nos grupos, tá? As nomeações desse período, desse triênio. É isso. Perfeito, Pessoal, então. desculpa, eu não sei se eu peguei ao certo. Tem como passar ainda a inscrição da subcomissão? Sim, sim. Como eu, justamente eu vou novamente postar, eu postei acho que em março, no começo de março, se não me engano, o link com é um formulário do Google, né? Então eu vou postar novamente esse link e peço aí que todos vão lá e preencham, né, os dados do link para gente, para ter a manifestação de vontade de vocês de participar da comissão, né? Tá Inclusive, certo, lá pode obrigado, Paulo. escolher se quer participar das duas, de uma ou de outra, oficialmente, né, para ser nomeado. Então, é isso aí. Qualquer dúvida também pode postar lá no grupo, fiquem à vontade, tá? Vou mandar Uhum. pessoal para mim, para a Viviane, estamos aí à disposição de vocês. Isso. E Perfeito? mais um aviso, na foto do grupo a gente tem a programação das reuniões, que nós já fizemos a programação até o final do ano, tá? Então tem as datas, os temas, as pessoas que se candidataram para apresentar, e caso alguém queira participar de algum tema, é só entrar em contato com o líder lá, com a pessoa ou com as pessoas que estão responsáveis pelos assuntos, tá? E justamente essa programação a gente normalmente faz anualmente, faz em janeiro de cada ano. Esse ano, como teve a troca de gestão e tudo mais,
acabou atrasando um pouco, acho que a gente fez o planejamento em fevereiro, né, Viviane? Uhum. Mas a ideia é que no começo de cada ano a gente faça um planejamento, né, para oportunizar trazer cada um aí, poder trazer vários temas e a gente discutir aí ao longo do ano. Claro que em dezembro também sempre tem a nossa confraternização, daí não temos apresentação. Aí é o grande finado. Então é isso. Ah, passar a palavra aí, Viviane, por É. favor? Jane e Inês, com vocês aí. Fiquem à vontade. Ok. Bom, eu vou fazer uma breve introdução. Primeiro, me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Inês Assaf, advogada atuante na área direito digital. Eu sou uma mulher de ascendência árabe, cabelos longos que estão castanhos. Quem acompanha aqui sabe que isso não é uma constante. Estou de óculos, de grau com aros escuros e uma blusa clara e brincos dourados. Hoje o objetivo a gente vai falar sobre deepfake. E esse assunto é tão interessante, e tão vasto, tem tantas coisas para a gente falar e ele está tão atual que a Jane trouxe hoje para nossa discussão uma notícia de ontem. Então, assim, é lógico que a gente vive na era da informação e sobre muitos assuntos a gente vai ter sempre muitas notícias novas, mas essa é bem interessante porque é bem exemplificativa do que a gente fala, do que a gente traz. O objetivo é bate-papo mesmo, não é nada formal. A gente trouxe a gente estudou a respeito e trouxe um compilado de informações um pouco, algumas um pouco técnicas, estatísticas, notícias. E no decorrer aí da apresentação, a gente trouxe bastante vídeo, porque afinal, deepfake é algo visual, né? É necessário que vocês vejam e entendam o que está acontecendo. Lembro, apenas a título introdutório, que creio que no ano de 2020, a gente está falando de 5 anos, quando nós começamos as nossas reuniões online, algum dos nossos, eu não lembro qual membro, trouxe algo sobre inteligência artificial e trouxe pessoas, né? E colocava claramente quem vocês acham que é e quem não é. Olha como isso está evoluído. E na verdade, o que foi apresentado naquela época para hoje é assim, teve uma explosão de uma evolução assim atômica. Porque a evolução é muito grande. Eu não vou me estender muito. Jane, você quer se apresentar enquanto eu vou compartilhando? Vou tentando abrir aqui o arquivo e Ok, compartilhando. ok. Boa noite. Eu sou Jane Kaunert, também advogada do grupo, da comissão, atuante em direito digital, privacidade e proteção de dados. E eu, bem lembrado, né? A gente se identificar. Então, eu sou morena, pele branca, mais clara, cabelo também castanho. Eu estou de blusa branca e de brincos dourados. Mas nós não estamos de uniforme, eu e a Inês. Bom, a Inês vai passar, o tema realmente é incrível, né? E a gente começou a estudar e teve que, para fazer essa síntese, para poder compartilhar com vocês, foi difícil, porque é muita informação, e muita informação do dia a dia, né? Essa informação, essa notícia que a Inês comentou é justamente de ontem, desse golpe gigantesco aí do INSS. Então, é um tema bastante relevante, não só para a nossa comissão, que estuda isso tudo, mas para toda a sociedade, né? Quer dizer, para nós enquanto cidadãos. Então, vamos lá, Inês, vamos começar. Bom, eu já comecei a compartilhar, né? Sim, Vocês estão vendo minha tela? sim, Então vamos lá. A gente vai tratar sobre desafios tecnológicos, jurídicos e sociais. Primeiro, a gente vai chegar a uma conceitualização. Esse é o índice, nós pretendemos percorrer esses pontos, né, da apresentação. Eu fui buscar também alguma coisa técnica e, por incrível que pareça, em bibliotecas de universidades nós já temos muita coisa a respeito. Então, embora seja muito mais fácil a gente buscar nos bots, né, os bots de inteligência artificial
o chat GPT, o Gemini, perguntar conceitos para eles, eu trouxe alguns conceitos que eu busquei em livros mesmo, tá bom? Então, a princípio, eu vou falar o que são, né? Os deepfakes são aplicações muito avançadas e preocupantes da inteligência artificial no mundo digital de hoje. Ela utiliza redes neurais e eu vou explicar a respeito disso profundas e aprendizado de máquina. Essa tecnologia pode criar vídeos, áudios, imagens super realistas de pessoas dizendo ou fazendo coisas que nunca aconteceram. Então, embora tenha usos legais, criativos e benéficos, nós temos aí a grande preocupação é sobre o mau uso dele, tá? Como elas funcionam? Especificamente, ela busca uma série de fotos, né? É como juntar um monte de fotos, vídeos de alguém e com esses dados treinar computadores para imitar a cara, a fala, a entonação, a voz das pessoas. Tem muito recentemente, o Google lançou o VO3, né? Que é justamente uma criação de vídeos de inteligência artificial de uma evolução assim muito grande. Eu até trouxe um exemplo para vocês. O Deep Face Lab, ele é muito acessível. Tinha um vídeo também explicando como utilizar, só que ficaria uma apresentação muito pesada. Depois eu posso pôr o link, tá bom? Sobre essa conceituação, olha que interessante. Aqui, eu não sei se para você está aparecendo uma tela dizendo que eu estou compartilhando ou não. Aparece a tela bonitinho, o conceito, tá ok? Tá ok já, inteira. Então tá bom, tá inteira, né? Então olha que interessante. Essas duas imagens eu pedi para o chat GPT trazer para mim. Então, primeiro eu fui atrás da conceituação, perguntei para ele a conceituação, e em um curso que eu fiz, tinha exatamente essa questão do hambúrguer e o refrigerante, tá? Então eu trouxe esse elemento para que ele me trouxesse um infográfico a respeito. E olha que interessante. Essa imagem já está muito bem feita. Ele trouxe inglês e tudo bem, a gente vai entender, mas o outro que fala sobre como transformar o rosto em tempo real com deepface, ele praticamente não tem erro de digitação. Ele tem alguma coisa com acentuação, isso, a questão de meses era impossível. Você pediu um infográfico para uma inteligência artificial generativa e ele veio umas cobrinhas, assim, ele não sabia bem como fazer. Agora realmente está funcionando. Então vamos lá. Machine Learning e Deep Learning. No curso que eu fiz, era exatamente para ensinar a máquina a entender quando uma pessoa pedisse um X bacon e uma Pepsi, como que a inteligência artificial ia entender aquilo. Então, a gente tem Machine Learning, você ensina manualmente, né? A pessoa, vou dizer, o programador, ele ensina a máquina como escolher. Isso é um hambúrguer, isso é um refrigerante. Já no Deep Learning, é um, um ensino, né? Eu diria assim, que a própria máquina se alimenta, inclusive lendo o que está no rótulo para falar, essa é uma Coca, esse é uma Pepsi, esse é um cheeseburger, esse é um hambúrguer e por aí vai, tá bom? Sobre o método de utilização, como fazer o tempo real, tem aqui os requisitos, como funciona, mas basicamente é isso. Ele vai coletar uma série de frames e nesses frames ele vai colocar, ajustar, tá? Eu vou até, temos exemplos aqui. Olha que interessante, vou soltar o vídeo, tá? Second youngest. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Então, como vocês podem ver, praticamente. Desculpa, por aí da apresentação. Com essa apresentação, com esse vídeo, é possível verificar que foi o movimento labial, o movimento dos olhos já foram modificados de uma forma que praticamente 90% das pessoas acreditam que aquilo é real. Imagina assim a dificuldade de fazer uma pessoa que tem pouco contato com a internet ou para as novas gerações entenderem o que de fato é real ou não, tá? Próximo. Aqui.
Esse é a tecnologia trazida pelo VO, pela Google agora, recente, teve o lançamento recente. Então eu quero que, com essa comparação que foi só um rosto, eu quero que agora vocês vejam esse vídeo e avaliem expressões, fundo, roupas, as sombras, as roupas têm sombras, têm amassados. Eu gostaria que vocês vissem isso agora, tá? Forte de ser criado por inteligência artificial. Eu também não gosto nada. Isso é muito estranho. Parece que não somos pessoas de verdade. Não gosto de ser criado por inteligência artificial. Nem eu. É horrível. Não nos façam isso. Não é justo. Fomos criados sem escolha. Não vou aceitar ser uma invenção. Estamos revoltados. Queremos justiça. Isto é ultrajante. Não podemos aceitar esta afronta. Isto é um absurdo. Vocês não podem fazer isso. Não somos nada além de um prompt. Que ultraje! Exigimos respeito. De qual essas leis saem? Nós somos os brasileiros no ano 3000. E o Brasil? E o Brasil ainda não ganhou a Copa do Mundo. Paguei 50 milhões de reais por essa casa de luxo em São Paulo. Paguei 50 milhões de reais nessa casa de luxo em São Paulo. Fora as piadas que nós ouvimos, né? Vocês notaram o amassado da pessoa, do pessoa que veio antes desse, né? Da pessoa, não dá nem para falar, da criação anterior a essa. Ele tinha amassado nas blusas que, assim, traz uma realidade incrível. E há pouquíssimo tempo atrás, você não conseguia, a inteligência artificial não conseguia fazer mãos. Agora ela está conseguindo, tá? Espera um pouquinho, deixa eu passar o próximo. Aqui, origem e popularização. Bom, em 2017 a gente tem a primeira publicação sobre deepfake, falava sobre como a inteligência artificial estava sendo utilizada para troca de rosto em vídeos com conteúdos corporativos. Então ela falava, foi a primeira matéria, essa matéria que a gente vê aqui ao lado, tá? E a partir daí, a partir dessa notícia, o mundo meio que abriu os olhos e a gente viu que a tecnologia também se popularizou com esses aplicativos como o Reface, o Zao, e as aplicações, os aplicativos, eles cresceram de forma que teve uma época, eu não recordo exatamente o ano, mas não faz muito tempo, era comum nas mídias sociais você trocar o rosto num filme específico, sei lá, vamos supor, no Harry Potter, você colocar o seu rosto lá para parecer que você estava vivendo naquele mundo. Então isso se popularizou e também dessa forma os dados também acabaram sendo triplicados, né? E a máquina também aprendeu com os nossos movimentos. Dados e estatísticas, tá? 96% dos deepfakes online em 2020 eram pornográficos. Isso é uma questão que assusta muito. Geralmente, nós temos aí, infelizmente, né, nós temos aí uma indústria onde os dados são roubados e essa indústria pornográfica, ela acaba violando as pessoas dessa forma, assim, bastante vil, porque não tem meios como, atualmente, como você buscar isso, né, até por conta de serem acessos um pouco mais restritos, e ainda meios para que você possa, de alguma forma, buscar o criador. Há meios de você buscar, você retirar provando, obviamente, que aquilo é falso, há meios de você buscar algumas medidas jurídicas. Estados Unidos, China e Reino Unido lideram com o volume de deepfakes e o Brasil aparece entre os países com maior consumo de conteúdo. Aqui, esses dados são dados de um ano de eleição, né? Então, vocês veem, obviamente, aqui na interpretação do gráfico, onde tem vermelho, onde, obviamente, tem mais do que 500, e a gente mais tem aqui amarelo, aqui o Brasil, pela proporção, né, o tamanho, e tem aqui alguns lugares de pouco uso, tá? Lituânia, mas enfim, o mundo ele realmente está contaminado com essa tecnologia de uso para o mal. Embora a gente vai ver que não é só para o mal. Eu vou passar a palavra para a Jane agora, e Jane me sinaliza a hora que você quer que eu passe para outro slide, tá bom? Ok. Boa noite, gente. Então, vamos lá, continuando aí o que a Inês estava passando para nós. Antes, né, quer dizer, 2020, todas essas questões mais voltadas para
essas manipulações e mais com esse cunho sexual, pornográfico e tudo mais. Só que a coisa foi evoluindo, né, de tal forma que passou a atingir todas as pessoas no mundo todo e em diversas aplicações, diríamos assim, né? Então, esse vídeo, por exemplo, essa chamada aí, um vídeo do advogado é alterado com IA para divulgar um golpe de falsa indenização. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar, a gente aqui da OAB sabe que a OAB está atuando firmemente, né, em parceria aí com essa investigação para identificar, ainda não sabemos, eu vi até, me atualizei aí, que a OAB se reuniu para saber os próximos passos desses criminosos. Então, praticamente, essa notícia foi o quê? Foi no TikTok, né, um influencer, né, passou por um advogado e divulgou uma notícia falsa comentando sobre indenizações para vazamento de dados. Então, dali, ele captava a pessoa e já clicava num link que ia para um site do Gov falso, e no site do Gov, para liberação dessa suposta indenização, a pessoa pagava uma taxa X. Então, houveram muitas denúncias, na verdade, pegaram uma pessoa, ou esse advogado, que também foi vítima do golpe, né, assim como todas as pessoas que pagaram, e manipularam a imagem, a voz, tudo, e ele começou a receber de várias pessoas justamente denúncias, ameaças, querendo que ele ressarcisse tudo que ele, né, supostamente, porque usaram a imagem dele. Também teve esse caso também, então isso aqui foi no Brasil e está ainda investigando. Esse outro caso é do ano passado, se eu não me engano, 2024, que foi o caso do Brad Pitt, aquela questão toda do golpe do amor, usando o IA, não sei se todo mundo lembra, mas, na verdade, pegaram a imagem dele e de muitos famosos, isso tá crescendo demais, e a mãe dele acessou uma rede de Instagram, contatou uma fã e foi ludibriando com a imagem dele, dizendo que eles estavam com os bens congelados, que ele estava com os bens congelados por conta do divórcio com a Jolie, fez uma misturada toda. Resumindo, isso aconteceu com a vítima é francesa, 53 anos, caiu nesse golpe e ela dispôs de, sei lá, 830 mil euros, 5 milhões de reais, e até agora não, quer dizer, estão investigando, mas não tem uma conclusão. E esse outro caso também, que é também bem público, bem divulgado, que foi um lamentável, né, o funcionário de uma multinacional inglesa foi contratado pelo diretor financeiro, e aí, para que ele autorizasse 25 milhões de dólares numa transação, vamos dizer assim, sigilosa e tal. E aí ele conta na matéria que ele ficou meio, né, em dúvida, só que depois, na sequência, ele foi para uma videoconferência com todos os colegas e superiores que validaram aquilo. Só que toda aquela reunião era fake. Tudo aquilo foi o uso de inteligência artificial, tanto de imagem quanto de voz. Ele conseguiu, dessa forma, ficar seguro o suficiente e autorizou a transação e a transferência dos fundos lá em Hong Kong. E agora também vi que identificaram, pegaram 6 pessoas e tal, mas ainda nem recuperaram o dinheiro nem nada. Então, pode passar para o próximo, Inês. Então, todas essas questões são questões do cotidiano, quer dizer, seja do golpe do amor, seja no lado financeiro, seja para o lado de saúde, que é esse caso que a Inês comentou, que eu ouvi ontem, se eu não me engano, não sei se foi na CNN, no Globo News, justamente que esse golpe gigantesco que deram no INSS, parte desse golpe está sendo investigado, uma dessas terceirizadas, que falava com os aposentados para que eles autorizassem um serviço X. Um funcionário, né, que ela até conta, um funcionário que está anônimo, comentou que essa empresa terceirizada, vamos dizer, que ligava para os aposentados, entrava em contato com eles e eles tinham um discurso,
né, do golpe, eles tinham um discurso até que o aposentado falasse a palavra sim, no meio de um outro contexto. E aí, o que eles faziam? Eles faziam essa manipulação da voz do aposentado e gravava e guardava como se ele tivesse autorizado aquele benefício ser descontado. E muitos entravam em contato e ouviam a própria voz. Ouviam a própria voz dizendo, sim, eu aceito, tal, tal, tal. Então, quer dizer, isso aí a gente fala, mas é uma coisa, né, recente, é uma coisa que está, assim, é um absurdo, mas é até onde vai, né? Mas também, agora, falando, tem os usos legítimos, que são os usos da indústria criativa, as propagandas, o cinema, reconstrução histórica. Hoje, há como fazer num aplicativo, vamos dizer assim, eles têm como construir um filme todo, né? Quer dizer, de uma mostra tão rápida para que os diretores possam avançar de uma forma mais econômica e rápida. Aplicações benignas, né? Então, paródias, memes, efeitos especiais. Então, homenagens digitais, quer dizer, existem muitas formas e a gente sabe que, usando de uma forma adequada, legítima, com educação digital, isso tudo tende o quê? A trazer um benefício gigantesco para nós. Pode passar, Inês. Mas, falando nesse uso legítimo, eu vou lembrar aquele caso da Elis Regina, bem famoso, da propaganda da Vox, onde ela aparece com a filha cantando numa Kombi e tal. Foi um caso muito polêmico. O CONAR, que é o órgão que regulamenta a publicidade, ele, né, foi requisitado a analisar o comercial e tudo mais. E o próprio CONAR entendeu que não havia nada antiético nem ilegítimo, justamente por quê? Porque havia o consentimento da filha, porque não feria a imagem da cantora, porque serviu para um propósito legítimo e que estava evidente que era, vamos dizer assim, uma arte, né? No caso, a manipulação da imagem, não para prejudicar ninguém. Então, esse comercial criou uma... você vai colocar. Coloca, então, por favor. Uhum. De amor. Isso. As coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer campo é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ele pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos que vivemos. A ligar com você, temos o nosso Pai. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou inventando. Mas é você que amou o passado e finalmente. É você que amou o passado e finalmente. E novo sempre ver. Volkswagen, 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. De amor. Sim, então, em decorrência dessa polêmica toda que girou em torno da propaganda, quer dizer, o CONAR, como órgão que regulamenta a publicidade e tem esse apelo de fazer essa análise ética, arquivou o caso justamente
pelas questões que foram ditas, quer dizer, tinha o consentimento da família, não tinha nenhum problema com relação a denigrir a imagem dela, muito pelo contrário, e que foi um artifício utilizado, vamos dizer assim, como uma questão cultural, de cultura, de entretenimento, e que, vamos dizer assim, estava claro que ela, né, ela faleceu em 84, etc., e ela é uma personalidade, uma celebridade, então que isso era claro ao público, quer dizer, não teve nenhum momento ou intenção de enganar, até porque ela era falecida e sabidamente, né, por todos. Mas em função dessa polêmica, nasceram, né, foram apresentados 2 projetos de lei, ambos com o mesmo objetivo, né, um pouquinho mais restritivo, um menor, visando o quê? Regulamentar o uso da inteligência artificial na manipulação de imagens de pessoas falecidas. Então, como a gente estava comentando, no momento nós não temos nenhuma legislação que, vamos dizer assim, que nenhum regulamento, nada, que disponha exclusivamente sobre esses efeitos, essa ferramenta, né, de inteligência artificial. Mas esses projetos de lei, eles visam exatamente fazer essa proteção com relação à pessoa que faleceu. Então, é o projeto de lei 3.608/23 e 3.614/23. Desses 2 projetos de lei, houve um substitutivo que juntou, né, vamos dizer assim, e aprimorou um pouquinho os textos. Então, basicamente, ele ainda está em trâmite. No momento, ele está na fase de nomeação de um novo relator, porque o relator do substituto saiu né, do caso. Então, basicamente, esse substituto, que é essa vamos dizer, união dos 2 projetos de lei, ele busca o quê? Exatamente o que a gente comentou da propaganda. O consentimento prévio da pessoa falecida, porque um deles queria que, um dos projetos de lei, exigia que a pessoa deixasse em testamento o uso da imagem. Mas eu também não acho que seria exatamente isso. Mas, por exemplo, a autorização dos herdeiros, que seja coerente com a identidade que a pessoa tinha, que tenha um aviso explícito, isso é importante. Um aviso explícito sobre o uso de IA, que é o que algumas ferramentas que a Inês comentou, elas fazem. Elas têm um imperceptível olho nu, mas ela tem na construção da imagem uma marca d'água. Elas fazem assim uma identificação sutil e só consegue ser identificada através de uma outra ferramenta, mas ela marca aquela imagem, aquela criação que foi feita por IA. E é isso que eles esperam que ocorra no caso de uma publicidade ou no caso de uso de uma imagem de pessoa falecida. Esse projeto de lei, nesse substitutivo, né, nesse momento, agora, desde fevereiro de 2025, está aguardando a nomeação de um novo relator. Então, é o que temos hoje de legislação. Então, vamos lá. Os riscos e impactos, né? Acho que caiu. Riscos e impactos. A Inês acho que vai projetar. Então, os riscos e impactos do uso da deepfake com relação à própria privacidade e reputação, no caso de uso para pornografia não consensual, difamação, danos à imagem, as próprias fake news, né? E aí, no caso, inclusive as fake news voltadas às questões políticas, né? Que pode vir a trazer uma manipulação eleitoral e riscos à própria democracia, criação de discursos falsos, que também houve um caso parecido com a Renata Vasconcelos da Globo, na época das eleições também, que ela tinha feito uma pesquisa, então colocaram a voz, a imagem dela, e na verdade não era aquilo. Fraudes e crimes, como a gente já viu, milhões de possibilidades de golpes, extorsões, clonagem de identidade, e aí a mente é o limite. E, é claro, a própria saúde mental, ansiedade, depressão, humilhação pública, esses constrangimentos da moça que se envolve com golpe, e, bom, sem tamanho, né, os riscos, e aí eu incluiria nesses riscos também
o próprio uso dos aplicativos, porque a maioria dos aplicativos tem uma versão gratuita, não todos. Esse VO3 já está sendo utilizado só, por enquanto, nos Estados Unidos e só para os assinantes de uma, vamos dizer assim, assinantes de um patamar mais elevado do Google. Então, não tá. Mas a grande maioria dos aplicativos que faz essas alterações e que gera também interesse, brincadeira, as pessoas querem mudar a sua cara, é arriscado, porque para elas brincarem e se entreterem com isso, elas entregam o seu próprio dado. Muitos dados, a sua própria biometria, né? E demais dados e informações que ela deixa no aplicativo. Então, entre riscos e impactos, eu acho que é válido a gente ressaltar essa questão também, essa brincadeira, né? E aí, falando em biometria, eu acho importante também, eu vou seguindo assim, tá, gente, mesmo sem o slide, só porque acho que a Inês deve ter caído. Bom, então, com relação a falando em biometria, já entra a questão, a biometria, as promessas da biometria, a realidade do dia a dia hoje e qual é a relação que ela teria com o deepfake, né? Então, a promessa... Só um pouquinho, Jane, desculpa, eu caí, voltei, mas achei que eu estivesse compartilhando, então eu já vou passar aqui, tá? Já vou começar a compartilhar de novo, tá? A biometria. Eu vou seguindo aqui, tá? É legal, peraí que eu acho que já tá. Acho que tá aqui. Vocês estão vendo, né? Ok. Então, e aí a questão da biometria. Então, quais eram as promessas da biometria? Mais segurança, mais agilidade, mais personalização, os benefícios, né? Facilidade, protege mais contra fraude, acelera os processos, ajuda na identificação de criminosos, que é o caso daí das Sampa câmeras X, mas até onde a gente tem que se preocupar com isso, né? Até onde vai a proteção, né? Então, hoje, com as deepfakes, avançando dessa maneira, o que acontece? Muitas biometrias são colhidas de forma, que eu vou falar mais para frente um pouco, banalizadas, são colhidas de qualquer maneira, não tem uma criptografia, não tem nem, às vezes, o mínimo, vamos dizer assim, de um plano de segurança cibernética. Então, o que acontece? Elas podem facilitar um vazamento, claro, de dado biométrico, pode acontecer também de uma invasão, um acesso não autorizado. E qual é o maior risco que eu vejo, pelo que eu andei lendo, de uma biometria e de uma deepfake? Aonde isso se interrelaciona? Ela pode até ser usada para treinar as deepfakes, como a Inês comentou. A inteligência artificial, eles são computadores treinados com milhões e milhões e milhões de imagens, de voz, de ruídos, de imagens no geral. Uma biometria é a imagem que não se modifica, né? Então, essa questão da biometria é um ponto até para a gente discutir mais para frente, muito sério, que este também é um ponto relevantíssimo para uma regulamentação, justamente por conta disso tudo. Então, o que acontece? Os dados biométricos, eles são imutáveis. São os dados que não se trocam como senhas. Vazou, vazou. Eu coloquei lá meu rosto para entrar na academia e perdi. Então, essa questão da biometria, ela ainda... Pode passar para o próximo. Inês, por favor. Que é os riscos de banalizar, né? Pronto. A banalização da biometria hoje, quer dizer, ela era algo importante, algo diferenciado, que podia trazer justamente o que? Uma segurança. Hoje a gente percebe que nós estamos mais inseguros do que nunca, né? Então, os problemas graves são os vazamentos, os dados irreversíveis, quer dizer, você não tem como, nem a digital, nem a íris, nem a biometria, a coleta, sem limites, coleta para qualquer coisa, em qualquer portaria de prédio, em qualquer ambiente que pode ser que você nunca mais volte, né? Que você não tem correlação nenhuma, que você não tem, como diz a LGPD, ela determina um tratamento de dados diferenciado, muito mais seguro e robusto,
quando se trata de dados sensíveis, e a biometria é um dos dados sensíveis considerado pela lei. E que você também, a LGPD, também determina que, além disso, você tem que ter um canal de comunicação. Então, eu nunca mais vou voltar naquele prédio que eu deixei minha biometria lá na portaria. Eu tenho que ter um canal direto para entrar em contato e pedir a minha exclusão. E isso tudo, no dia a dia, a gente percebe que isso banalizou, que não há outra alternativa em muitos, muitos casos. Então, as consequências são exatamente o quê? Um risco coletivo gigantesco, as imagens reais, né, produzindo imagens falsas absolutamente idênticas, e, vamos dizer assim, ela não pode ser tratada com descaso, né? Essa é uma questão muito, muito relevante. E os desafios jurídicos, né? Eu Eu vou acho falar que um nesse ponto, eu acho que eu poderia, né, falar alguma coisinha a respeito, pouquinho. aí você retoma de novo, tá? A questão do Eu desafio vou pedir só um jurídico. segundo. Ah, tá bom. Pode falando. Pode falando? Então tá bom. É que assim, né? Não é só o Brasil que está caminhando ainda, engatinhando nesse ponto. Na nossa pesquisa, a gente viu que também não há na legislação estrangeira alguma coisa que trate a respeito de deepfake, porque a sociedade ela anda um passo à frente, né, da lei. Então, o ordenamento jurídico brasileiro está engatinhando, outros sistemas legais também. O que a gente tem, né? Lacuna legislativa, ausência de norma específica sobre deepfake? Sim. A gente não tem tipificação penal específica para isso, a gente sabe que isso é uma questão penal necessária, tá? Dificuldade da aplicação das normas civis tradicionais para responsabilização de danos causados por conteúdo manipulado. Então, não precisa necessariamente falar nem o termo deepfake, mas assim, a nossa legislação não está preparada para falar sobre conteúdos manipulados. A gente tem limitação no uso do Marco Civil da internet na Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente para coibir o uso indevido da imagem e dados pessoais. E no âmbito eleitoral, também a gente não tem nenhuma legislação específica que fala sobre o conteúdo de disseminação de conteúdos falsos, que elas influenciam, a gente sabe, diretamente a soberania do voto popular, né? Sobre a responsabilidade civil e penal. Bom, embora ainda não seja claramente regulamentado, é sim possível responsabilizar seus criadores desde que identificados, e a gente sabe que quando a gente está falando nesse campo, a identificação do autor é uma coisa, uma questão a ser considerada, então o autor do deepfake ele pode sim ser responsabilizado por danos morais, materiais. Crimes aqui, nesse caso, a gente ainda não teria, dependendo. O crime seria uma calúnia, uma difamação, injúria, falsidade ideológica no âmbito penal, por exemplo, e ainda os atos ilícitos em contexto eleitoral e administrativo. As plataformas digitais responsabilizadas se não atuarem após uma notificação, retirada de, uma, de um arquivo que a gente vê claramente a manipulação. A Jane voltou? Vocês Sim, estão me sim, ouvindo? Tá? estamos. Aqui, o combate à prevenção. A própria inteligência artificial pode ser utilizada para combater o deepfake, né? Então, a Justo. gente tem aqui, não é uma propaganda, obviamente, eu busquei alguns na internet que tratassem a respeito disso. Então, a gente tem o Microsoft Authenticator, Sense, Deepware, que especificamente cada um deles eu não fui a fundo conhecer como eles trabalhariam especificamente no deepfake, tá? Mas o caminho está na educação, tá? É lógico, no início da nossa conversa eu falei sobre a população que é mais vulnerável nesse tipo de assunto, então aqueles que não estão tão acostumados com o uso da internet, os mais jovens, os mais velhos, educar. E justamente como se dá essa educação? É mostrar que não tem diferença. Então, mostrar, tem alguns. Nem mesmo especialistas conseguem identificar onde está a manipulação. Então, olha, nem tudo que você vê deve ser acreditado. Inclusive, essa conversa aberta para falar sobre o que é real e manipulado é até uma identificação de que o mundo, ele, na verdade, ele não pode te apresentar soluções maravilhosas. Se você está diante de um caso, como eu vou dar o exemplo daquele, o caso dessa mulher de 53 anos que namorou com o Brad Pitt, né? Inclusive,
a notícia falava que ele passava a mão em frente ao rosto e ela pedia, ele tirava óculos, punha óculos, porque já evoluiu bastante. Mas identificar, seria possível? Você conheceria o Brad Pitt no seu mundo? Ou esse valor que você que estão falando que você vai receber é plausível? Então, esse tipo de conversa aberta é uma forma de tentar educar a população. E é a questão também, né, Inês, é muito dessa conscientização como um todo, mas explicando num passo a passo, até a questão do phishing, que a gente sabe, não abrir e-mails, não clicar em links, não se certificar. A coisa é muito maravilhosa. Cheque em outras fontes. Então, todos esses cuidados que parecem, vamos dizer assim, banais, eles precisam ser falados, tem que haver programas, inclusive do governo, para fazer esse trabalho, essa conscientização ponto a ponto, de coisas mínimas mesmo, né? Agora, eles fizeram recentemente, eu acho que foi a semana passada, não sei, 15 dias atrás, que eles fizeram não sei se foi no Fantástico também, uma reportagem grande explicando dessas empresas que estavam ligando, que todo mundo está recebendo ligação aos montes aí, que o objetivo das empresas era identificar se aquele número era verdadeiro, identificar a voz. Eles pedem para você falar sim, para você falar não, para você reconhecer. Então, isso tudo faz o quê? É uma campanha para que as pessoas estejam um pouco mais atentas e façam as reflexões prévias, porque, né, é o que você falou, milagre não existe, quando a coisa é muito sensacional, é importante ter um passo atrás, rever os fatos e os atos antes de agir, né? Eu costumo falar, né, quando, até inclusive isso para os mais novos na comissão, eu falo que o nosso assunto que nós discutimos aqui mensalmente ou nos grupos, ele se torna letra morta muito rápido, né? Porque, afinal de contas, a tecnologia ela avança de uma forma que a gente escreve e na publicação a gente já teve caso na nossa comissão onde na publicação já aquilo já não fazia muito mais sentido. Então eu tenho esse slide aqui. Essa reunião está sendo gravada, mas daqui a um tempo a gente vai ver que isso que eu estou colocando que nós colocamos nesse slide é completamente letra morta, porque eu acabei de mostrar para vocês que é muito difícil identificar essa expressão artificial, esses erros visuais, pode acontecer. Um áudio que seja suspeito. Eu vi em um vídeo que foi feito recentemente com uma alta tecnologia que fazia um sombreado na mandíbula da pessoa. Então é assim, é muito sutil. Então eu acho que entendo, né, que a conversa, a conscientização e o uso de ferramentas de detecção e uma alta informação nas mídias falando sobre essa dificuldade, eu acho que é o caminho, né? Eu, como proprietário de escritório, né, como todos nós aqui, eu costumo alertar a minha base de clientes sobre esses golpes de dados que são vazados dos tribunais ou pessoas que conseguem acesso através do Diário Oficial e entram em contato pedindo dinheiro, né? Como a Jane mesmo explicou, um caso recente de um advogado que teve um deepfake que buscava indenizações, né? Que falava que era indenização para os clientes. Eu avisava com textos, né? Mas agora eu vejo que a possibilidade de pegar uma imagem minha falando que realmente sou eu e que é preciso depositar um dinheiro, é preciso depositar 10 mil para você sacar 50 mil, que é um absurdo, acontece. Então a gente tem que fazer isso, fazer com que isso seja uma constante, essa comunicação para a sociedade. Aliás, até a atividade da nossa comissão é essa. Projeções futuras, né? Os potenciais positivos, acessibilidade, tradução em tempo real, preservação digital, tendência global, uso de inteligência artificial para combater a própria inteligência artificial, como falamos, e o risco de expansão
principalmente fraude, fraude corporativa. A gente fala muito no ambiente corporativo. Esse exemplo que a Jane trouxe, vocês se imaginam numa situação onde vocês entram numa reunião como essa, que nós estamos, onde todos são deepfake, nenhuma das pessoas, toda a cadeia de custódia, de autorização para uma liberação de valores estava presente numa reunião e não estava, eram falsos. Então, imagina essa situação numa corporação, algo que numa empresa, né, é algo realmente que traz muito receio. E aí vai toda a questão, como a Jane mencionou, da engenharia social, né? Porque para chegar naquela reunião foram não só imagens, mas meios, a plataforma que entrou, as informações obtidas. Então teve todo um estudo para que aquilo de fato acontecesse, né? Bom, ganhos possíveis que a gente colocou aqui: precisa de uma regulação, educação digital, ação coordenada, responsabilidade coletiva, papel conjunto do Estado, como a Jane citou, empresas e sociedade. E aqui estamos nós, posando lindas e maravilhosas para apresentação. Ok, gente, muito obrigada. Estamos abertas aí para qualquer Por pergunta, favor, né, Inês? contribuam. Até mesmo se em em algum momento vocês viram alguma solução para o que nós apresentamos, ou até mesmo uma crítica, porque, como eu falei, nosso assunto ele Muito aberto. muito aberto, é uma discussão, e além disso, além de ser uma questão muito aberta, nós trazemos essa questão para que a sociedade discuta e fala, não, é isso mesmo, ou a gente precisa Então, melhorar tal ponto. Ou que alguma ferramenta que eu ainda não sei, que nessa minha pesquisa eu não pude. Eu não estou mais compartilhando, não, né, pessoal? não. Não? Não. Uhum. Parabéns Parabéns. aí. Realmente, a gente teve aí uma visão bem ampla da questão e da problemática, né? Só que uma coisa que eu observo, né, e que na verdade eu acompanho 3x4 aí o Harari, né? As palestras e as intervenções dele, né? Acompanho nas redes e tudo mais, né? E uma coisa que ele tem comentado muito, né? É essa questão. A gente, por natureza, a gente acha que a realidade é feita de fatos, de verdade, tudo mais, né? E ele justamente quebrou um pouco tem quebrado no discurso dele esse paradigma, né? Comentando justamente, né, que falar a verdade, colocar a verdade, geralmente é muito mais difícil. Por quê? Porque a verdade geralmente não fascina. A verdade muitas vezes dói. A verdade, às vezes, é difícil de você manter a consistência de toda da verdade em si. Enquanto que ele justamente fala, não, a ficção, a criação, você não tem limites, você pode falar o que quiser, você pode inventar o contexto que quiser, você não é preso a nada. Então ele falou, existe, infelizmente, esse incentivo para as pessoas fantasiarem, para fazerem deepfakes, para não existir a verdade, né? Ou seja, para a verdade, ao contrário do senso que a gente tem de que deveria ser o padrão, né? Na verdade, ela acaba sendo quase que a exceção, é algo a ser perseguido, né? E não algo que você vai ter contato no dia a dia, assim, acaba sendo a exceção, algo difícil, né? Muito pelo contrário, né? O falso, o romântico, né? O romantizado, a ficção é algo muito mais fácil de ser produzido, de ser colocado, né? O grave é quando justamente, né, a novela acaba e não tem aquele letreiro no final falando qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, isso daqui é uma obra de ficção. Eu acho que o grande problema acontece quando
justamente nos querem vender a ficção como se fosse realidade. Querem vender algo fake, né, algo falso, como se fosse o real, e acho que aí é que começa a ficar perigoso, né? Oi, Viviane. Eu queria dar os parabéns para a Jane e para Inês, né? Uma excelente apresentação. Eu fiz um comentário, eu achei muito interessante. Eu fui na CASP outro dia lá no centro e eu não tinha levado a carteira, né? Da OAB. Então você faz um reconhecimento facial. E na hora eles falam, olha, essa imagem vai ficar aqui armazenada só por 24 horas, depois eu apago. Eu achei muito interessante isso, eu acho que todos os lugares, né, que você vai num prédio, um consultório médico, deveria ser assim, né, avisar, olha, fica aqui, mas é só, né, por esse período. E aí o risco de vazar, né, se apagar, não tem como vazar, né. E eu achei interessante o comentário que vocês fizeram sobre essa identificação para saber se com marca d'água, não sei se vocês têm mais informações sobre isso, eu não sabia disso, porque aquele primeiro vídeo que você mostrou, Inês, não dá para saber o que que é fake e o que que é real, né? E vocês Mas, comentaram um pouquinho sobre isso, né? É um software? O que que é? sim, exatamente. A própria é um software, né? Agora eu não me recordo, mas aí posso passar no grupo, Inês. Eu não, talvez você lembre o nome. E esse software, é, ele deixa. Eu acho que é do Google, viu? Será que é esse Falei VO? de novo, Peraí, tá, gente? Você é, pode comentar, por favor? eu? É que eu caí, Ah, eu perdi o contexto, eu só ah, entrei na parte da Viviane falando e eu achei isso bem louvável. Que ela é. pensasse. Que a Vivi estava falando da questão dessa marca d'água na peça de IA. Então, essa ferramenta, eu não sei se é a VO3 ou se é uma outra também, que é do Google. E eu passo depois para você, Vivi, para o grupo, Uhum, qual é a ferramenta. Porque, na verdade, a ferramenta que faz a criação do IA, ela já se incumbe de fazer, mas não é imperceptível. Tem que usar uma outra ferramenta para identificar, como se fosse um código de de programação, vamos dizer verificação. assim, Uhum, que uhum. está no meio e que só uma outra ferramenta é capaz de identificar. Mas eu acho que Cíntia, eu vou procurar, e aí eu passo para Uhum. vocês. É Isso. exatamente isso. Então, você já cria aquela peça, já tem essa segurança. Apesar que eu li também que essa segurança ela só é detectada através de um outro software que vai validar se aquilo é original ou não. Mas, por outro lado, também já existem outras ferramentas de IA que conseguem apagar. É, né? Vamos dizer assim, já é uma preocupação. É aquela história que a Uhum. gente fala sempre, né? É a privacidade por padrão. Então, já nasceu com todas as possibilidades, vamos dizer assim, de proteção, ainda que tenha que lidar com essas. Claro, hoje essa ferramenta X que modifica essa marca d'água imperceptível ainda é algo, vamos dizer assim, incipiente, raro. Mas como a Inês falou, daqui um mês, dois, a coisa já tomou outra proporção, né? E aí, mas ainda existe um software hoje que faz essas criações reais com essa possibilidade de, vamos dizer, de rastreio, né? De Synth identificação. ID. Synth ID. O É sim, nome, tá? falei. É Eu uma vi aqui tecnologia Synth ID. Eu coloquei no no chat. chat. Mas, Legal, assim, obrigada. mas a gente não sabe exatamente como ela funciona, tá? É ainda uma caixinha É fechada. novo, É um tema para uma nova apresentação. é, Pra uma- Mas é muito técnico, né? Então, isso é importante deixar bem claro que é uma caixinha que não foi desvendada ainda. Paulo, sobre as suas considerações do Harari, são profundas e filosóficas, né? A gente começa a entrar numa questão exato. até onde nós estamos vivendo realidade, até onde nós estamos Somos realmente. Matrix. Em até que ponto estamos preparados para entender que a vida não é uma novela que vai subir o letreiro, né? Que a realidade é mais dura. Então, isso daí eu não tenho dúvida nenhuma, que são questões filosóficas que também
geram assunto para um bom café, não para uma outra reunião, né? Luísa, pode falar, por Oi, favor, fique à vontade, a palavra é sua. primeiramente eu queria parabenizar vocês, foi excelente a apresentação, não só a parte técnica também, a oratória de vocês é maravilhosa. Obrigada. Foi muito bom, didática. Eu gostei muito daquela parte, do ponto que vocês tocaram, trouxeram, né, dessa questão da banalização, né, da biometria, o quanto isso gera polêmica, né, no nosso dia a dia, o volume de dados sensíveis pela ausência dessa eliminação imediata que esses condomínios comerciais, e mesmo os residenciais, mas eu vou focar aqui nos comerciais, que eles geram, eles não, a maioria não, eles não estão preparados efetivamente para lidar de forma com essa tecnologia, vamos dizer assim, ninguém está ainda, né, 100% pronto para isso, mas o fato é que não tem aquele investimento que deveria, é isso que eu gostaria de dizer, né, frente a esses armazenamentos, enfim, e a forma como isso é tratado. E e isso levanta até a questão, né, da necessidade de ter DPO dentro desses condomínios. Às vezes o faturamento nem é alto, mas pelo volume de dados sensíveis que você está tratando ali dentro, você surge aí uma necessidade de ter aí um DPO para fazer todo um trabalho e vira aquela discussão, né? Recentemente, o próprio prédio que eu trabalho, ele não é um prédio grande, ele instalou, e quando a gente vê, né, quem nunca aqui se posicionou em algum momento, né, da vida, mas quando a gente se posiciona, como que é difícil o caminho, assim, para você chegar ali, né, para tratar isso. Isso é o que mais me preocupa, porque é o ponto que eu trago é o que eu concordo com a Jane, que o meu receio, né, que quando eu escutei, mas a gente não faz nada com o dado, a gente só precisa dele, eu falei assim, mas minha questão não é com vocês aqui em utilizar ele indevidamente, a vulnerabilidade que está aqui, que vai ser, ou o que que a ferramenta que você está contratando, você tem a gestão dela, você faz a gestão desse terceiro, como que ele está tratando aquilo ali? Será que ele está fazendo teste para algum desenvolvimento de alguma funcionalidade que tenha IA dentro dele? E aí vira um efeito em cadeia, né? Então, assim, é isso que me preocupa, e aí eu, ao invés de trazer a solução, na verdade, eu levanto mais um ponto, Luísa, porque esse ponto que você traz é muito importante, né? Não é só assim quem nunca se posicionou. Eu trabalho numa consultoria especializada. Ai, meu Deus. Foi, travou aí mesmo. Mas, Oh, Luísa, meu só Deus. te falando aqui, geralmente a gente só complica, a gente não explica. é, Então, fique à vontade. A Mas, gente não Luísa, o está que aqui você para está falando? resolver, a gente está aqui para Mas o que você está polemizar. falando é o que todos nós vivemos, independente hoje temos o privilégio, ou nem sei se é privilégio, do conhecimento da informação, porque quanto mais a gente sabe, pior a gente fica. Quando a gente diz ninguém, o caminho para se resolver ou para um atalho para uma alternativa é barrado logo de plano. Por quê? Porque as pessoas, quando não têm conhecimento da matéria, elas não têm como discutir a matéria. Então, elas não têm o que falar, porque elas não sabem o que você está falando. Elas receberam uma informação muito pouca. E essa informação é aquela coisa, eu sei pouco, eu te passo pouco, e você não precisa falar, passar adiante. Então, E como é que às você vai vezes, falar para a pessoa, olha,
você guarda ou não guarda? A pessoa nem sabe o que você está falando. Exatamente. Só para concluir, eu acho que eu vou até tirar meu vídeo, tá? Eu tô do lado do. Vocês estão me ouvindo, né, agora? Sim, Vou tirar o vídeo para facilitar a minha transmissão de dados. Só para concluir, assim, eu não trabalho numa consultoria de condomínio nem nada. Eu trabalho com. Nós trabalhamos, a empresa trabalha com governança corporativa, compliance, enfim. E todos nós, dentro dessa consultoria, questionamos em algum momento, e teve essa discussão. Então, porque a pessoa, sei lá, a pessoa de tecnologia teve a implantação, ele questionou. Eu fui visitar a minha irmã, também questionei. Então, todos nós questionamos, porque é uma questão válida para se questionar. E o mais importante, assim, a gente pensa, às vezes é só uma portaria de um predinho pequenininho, como você falou, que nem tem aquele aporte financeiro para ter um DPO, mas contratou. Por quê? Porque facilita. Nossa, uma estação de trabalho a menos, eu não vou ter que ter um zelador aqui, eu não vou ter que ter um porteiro, sei lá, 12 por 36, não sei. Vai ser mais fácil, então é melhor eu contratar essa empresa. Mas quais são as medidas que estão de proteção aos dados pessoais que estão sendo utilizadas? Como está sendo essa transmissão de dados? E, infelizmente, é isso que e eu estou falando assim, do dia a dia. Então, apesar da gente ter falado de organizações que têm que tratar, que tem DPO, que tem que demonstrar que tem termo de consentimento, a gente faz uma empresa ter termo de consentimento, mas a gente vai visitar a irmã e tem que mostrar a cara. É como a Jane falou, é a banalização dos dados pessoais. Não é, o problema não é mais o seu CPF que você deixa na, na e drogaria, os porque a sensíveis. drogaria já sabe tudo. Ela já sabe, você pisa na drogaria, ela já sabe seu CPF. A questão é sua imagem, que é imutável, que está banalizado e que a gente não sabe se vai fazer um deepfake, que se de repente o seu Quem vai rosto acessar? sabe? Quem vai acessar Quem vai aquilo? acessar? E hoje, mesmo um dado imutável como o rosto parado, você pode tornar ele animado, você faz Sim, ele dizer coisas que não deveriam falar, você coloca em filmes que não deveriam estar. sim. E muitas vezes, como a gente viu aqui, com ferramentas simples, fáceis e grátis. Não, Isso que eu ia tem falar até o agora. famoso caso, né? Vocês acabaram, acho que, como vocês falaram, tinha muito material, né? Mas teve até mais que um colégio aqui, né? Onde adolescentes fizeram deepfakes com as amiguinhas, né? Ah, fazendo nudes delas e tudo mais, e filminhos, né? Quer dizer, para ver como está fácil de manipular e de criar uma imagem, né, animada, falsa e E, prejudicar muita gente, né? e também tudo, a gente fala vamos dizer, do detalhe, como está assim, do esmero que chegou, que a gente chegou a ver imagens aí que a gente jamais vai imaginar. Né, olhando sem muita técnica, você passaria tranquilo, até por nós que estamos mais atentos. Mas é tudo proporcional, eu digo, ao tamanho, tudo é proporcional, né? Vamos dizer, ao tamanho do golpe, ao tamanho do investimento, ao tamanho do ambiente. Então, nos colégios, eles estão fazendo por aquele aplicativo que muda a carinha, que eu comentei também, que ao acessar o próprio aplicativo, você já entrega a sua biometria para mudar a carinha, você já entrega todos os seus dados, e etc. e tal, já vai alimentando eles. Agora, essas deepfakes extremamente realistas, que, né, inclusive, Inês, eu acho que é esse VO3 que eu li, que eles consideram também até o batimento cardíaco das pessoas. Então, quer dizer, fica uma coisa assim que até sutilmente a pele ela tem um outro movimento. Então, eles colocam, inclusive, esse tipo de refinamento. Aí, claro, o golpe é gigantesco, ele vai investir em todas as ferramentas mais sutis e mais, né, de pouco acesso, e aí é proporcional, mas assim, no geral, a minha questão é, a gente tem que falar, precisa haver uma regulamentação, precisa haver uma conscientização, porque essa questão da biometria cansa de gente falar, seja no condomínio
nosso particular, seja no condomínio, na academia, em qualquer outro lugar, nos prédios comerciais, em todos os lugares, e a gente cansa, porque quando você diz eu não quero, eu não vou, você não tem alternativa no primeiro momento. Se tem uma alternativa, o administrador, o gerente, o diretor, sei lá mais quem, vai descer para te autorizar, né, o teu acesso, ou a tua consulta médica, e aí por aí vai. E é o que as pessoas querem também. Aí entra as filosofias, Paulo. As pessoas buscam o quê? Facilidade. É o que eu sempre digo. Toda facilidade vem junto com uma responsabilidade que você assume, né? Junto com o risco. Então, eu quero pôr o cartão por aproximar, porque eu não quero digitar. Então você tem que tomar um certo cuidado, porque uma maquininha encostando no seu cartão, ele pode liberar e etc, etc. Então, a mesma coisa, mas é tranquilo, porque eu ponho meu rosto, e aí é tudo rápido. Entrar nos estados, vocês sabem disso? Que não tem outra alternativa, só que eles se valeram da base legal da segurança pública. Todos os estados de futebol agora, se você não tem a biometria, você não entra. E aí? Então, é complexo, mas eu acho que todos nós, ainda mais que estudamos, que estamos à frente, estamos a par, temos que o quê? Fazer esse movimento de formiguinha também, além de institucional, como a OAB, institucional, como o Instituto de Privacidade, que nós também atuamos, e, inclusive, até conversar num outro momento como a gente poderia colaborar, inclusive, com um deputado. Por que não? Né? Se todo esse movimento dos projetos de lei surgiram em função daquela propaganda que trouxe um burburinho, não que eles não tenham legitimidade com relação à segurança jurídica, né, que está sendo buscada ali, né? Principalmente porque a pessoa morreu, aí entra outras questões, claro, mas da mesma maneira a gente poderia pensar em alguma coisa enquanto, sei lá, instituição. Fica aí, tá vendo? A gente vai jogando mais coisa, né? Eu vou fechar de novo o vídeo para não ter o risco de cair, tá? Eu trouxe a Letícia, não sei se ela está na reunião, a Letícia Defleve, eu trouxe tem uma questão bastante interessante que é a questão dos filtros, né? Então, muitas pessoas não conseguem mais ver o próprio rosto porque ela criou uma realidade que é um filtro. Então, ela só consegue se ver com uma boca carnuda, com os dentes brancos, ela desassociou da realidade. Então, são os filtros do Instagram. Recentemente, eu mandei uma notícia para a Letícia que ela já até tinha conhecimento e isso me causou assim um impacto profundo que tem algumas pessoas utilizando filtros de síndrome de Down para poder fazer conteúdo adulto. Então, assim, você imagina um deepfake de uma pessoa que tem uma condição que merece muito mais uma proteção da sociedade, está sendo banalizado desse jeito para utilizar em vídeo adulto. Eu não sei, desculpa até, Letícia, te colocar assim, só já citar seu nome e já falar sobre isso, porque eu achei esse assunto tão perturbador e tem a ver com deepfake, ainda que seja um filtro, mas eu tinha que falar isso nessa reunião, porque eu achei absurdo. Inclusive, quando você me mandou isso, foi atrás, né? Foi atrás porque eu queria saber o que estava acontecendo. Eu fiz a denúncia online, mas eu fui fora do país. Então, o TikTok e o Instagram já tinham identificado isso. Isso aconteceu naquele site, OnlyFans, que é aquele site que não necessariamente é de moça de fino trato, nada dessas coisas. É um site de coisas exóticas, você pode ser pé, mão. E eles estavam usando esse filtro porque normalmente tem gente que tem gostos bizarros, né? E fazem questão disso, né? Não que, porque de acordo com a lei brasileira de inclusão, uma pessoa com síndrome de Down poderia estar lá, porque não tem nenhuma vedação legal. Mas você pegar o rosto de uma pessoa comum e botar um filtro para poder angariar mais pessoas e usar
essa estratégia é um absurdo. Inclusive, o TikTok identificou quem era essa pessoa e bloqueou. Ela tinha uma conta de mais de 130 mil seguidores. E eles já tomaram. O negócio foi muito online. Você me mandou, tipo, era umas 10 horas da manhã, era umas 11, eu fui atrás, já tinha acontecido o Mundial, né? Então, na madrugada já tinha acontecido. Aqui já era 10 horas da manhã, lá já era 15 horas, eles já tinham identificado, já tinham bloqueado a conta e proibido esse tipo de filtro. Uma coisa que eu não entendo hoje em dia é esse negócio dos filtros, porque foi dito pelo Instagram que não ia ter mais filtro. Daí você entra naquele como é que chama o negócio? Que a minha filha gosta de brincar, é um amarelinho, Snapchat. Snapchat, ele tem vários filtros, mas são filtros assim de brincadeira, sabe? Filtro de careta, não é filtro para te deixar bonita. E tem até o nome disso, né? Que a pessoa está tendo a distorção da realidade colocando filtro. Aqui no meu prédio, vocês estavam falando isso de biometria. Aqui do meu prédio aconteceu uma coisa bem interessante. O pessoal, meu marido é síndico, ele pediu para o pessoal mandar as fotos para o pessoal. Era uma parede branca, sem maquiagem, sem nada, para o pessoal identificar na biometria para poder entrar no prédio. Porque às vezes até você não estava reconhecendo a digital, e daí o pessoal achou melhor aqui no prédio. O que aconteceu? O pessoal mandou foto com tanto filtro que a pessoa não estava conseguindo abrir o portão. As pessoas mandaram com tanta maquiagem, com tanto filtro, que o negócio de reconhecimento da biometria não reconheceu a pessoa. E para você ver o nível, por exemplo, eu tô de óculos, ele me reconhece. Imagina o que tinha de máscara daquela pessoa, né? Então, e outra coisa, eu não sei se vocês... Eu fiz um curso de IA há pouco tempo, e o negócio me chamou muito a atenção. Eu achei fantástico, porque eu odeio gravar vídeo, né? Apesar de todo mundo falar, você fala bem, eu detesto gravar vídeo. E, o negócio era sinistro. Você entrava num aplicativo, que eu não lembro o nome agora, você entrava no aplicativo. Você subia um vídeo seu, qualquer vídeo seu, falando. Daí, o que você fazia? Você pegava esse vídeo e adicionava um texto. Então, você fazia no ChatGPT, você criava um storytelling sobre o vídeo, sobre alguma coisa que você queira falar e você não está afim de gravar o vídeo. Daí você colocava aquilo lá, deletava o que estava, a legenda desse vídeo e adicionava esse novo texto. A sua boca se mexia com o novo texto, inclusive você conseguiria. Gente, eu me botei em coreano. Eu falando em coreano. Eu falei, não pode ser. Eu me botei em coreano. Isso você não existe. Essa menina eu queria ver danada. até que ponto. É um ponto positivo, porque eu odeio gravar vídeo. Então, para mim, ia ser ótimo. Ia aparecer sempre com a mesma roupa, né? Ia aparecer uniforme, mas daí eu só ia trocando, né? E ele Gente, é muito engraçado, porque o vídeo interpreta, pega as feições da pessoa, o negócio é bizarro. E daí tem um outro aplicativo, esse eu achei legal, mas eu achei também bizarro. Que é um que faz Vocês podem estar vendo no Instagram que eu fiz tipo como se fosse fotos de estúdio. Você tira fotos de estúdio baseada em você, mas você não pode botar filtro, você não pode, porque daí distorce muito. Tinha uma foto que eu tava de aparelho e ele distorceu muito, né? Mas tem que ser uma foto cara limpa tal. E daí você vai colocando 4 fotos suas no meia e ele vai fazendo, por exemplo, eu quero foto em frente ao fórum com roupas que combinem com a cor da minha pele, tal, tal, tal. Sempre colocando código de ChatGPT. Eu aprendi isso, que quando você for colocar código de ChatGPT, você pede para ele pôr em inglês, porque quando você for usar o aplicativo, quando você coloca em inglês, o resultado é melhor. Daí você colocava isso e saía como se eu tivesse no puta escritório de advocacia, que eu tivesse feito uma puta produção e eu não saía do escritório. Eu tava com a cara e com a coragem, tipo, o cabelo não tava bonito, a cara da derrota, sem maquiagem, e saiu perfeito a minha foto. Saiu perfeito. E o que eu achei interessante é que eu não tô... Mas você é curiosa, né, Lê? Você sempre vai atrás e você vai e testa. Não, eu vou, porque eu não sei. Eu queria fazer esses ensaios, porque segundo as minhas amigas, quando eu vou palestrar, nossa, você não cansou de mandar essa foto? Eu falei, não quero tirar, né? Mas precisou. Daí eu falei, vou fazer assim, né? Porque a gente tem que renovar o portfólio quando você vai fazer uma palestra, senão você fica com aquela cara de sempre, né? E assim, ele conseguiu traçar todo o meu corpo como tá hoje. Ele me deixou magra, porque a primeira vez que eu fiz, ele me deixou, aqueles aplicativos antigos, ele me deixou muito estranha. Fiquei com um corpinho cabeção. Esse não, ele me traçou perfeitamente.
E assim, se você faz tem um outro aplicativo que faz um estudo da sua cor de pele. Então, ele faz um aplicativo que estuda a cor da sua pele para ver qual roupa que vai combinar melhor com você, para você compor o seu. Então, existem muitas ferramentas positivas, mas uma coisa que eu estava falando esses dias numa palestra que eu fiz é muito interessante. Mas e aí? Cadê o marco? O marco para regular isso aí? Se não tiver marco, gente, pelo que eu vi alguma coisa, na Europa até começou uma movimentação para um marco regulatório do IA, porque eles estão percebendo que estão perdendo o controle. Mas aqui tá absurdo. Mas uma coisa positiva que aconteceu, que até meu marido ele tá vindo junto com a gente, foi uma coisa que aconteceu no estádio do Palmeiras, no Allianz. Eles colocaram a biometria para reconhecimento facial. Eles pegaram 2.000 pessoas com mandado de busca. Então, Olha, eles então, prenderam Falam em duas, não é que foi corintiano, 20. mas olha o problema dos palmeirenses, olha aí. mas foi isso que eu comentei. É isso que eu comentei. Eles Certeza. estão utilizando nos estádios com essa base legal de segurança pública. De fato, foi legal, mas por outro lado, você está obrigado a passar por isso. Acho que a Luísa tá com a mão levantada faz tempo, né? Luísa. Não, eu só queria concluir algumas coisas que eu tinha pensado aqui, que eram, na verdade, e aí até pegando um gancho no que vocês falaram, né, assim, eu concordo que tem que legislar, tem que ter legislação, eu acho que a gente já tem algumas coisas, mas a cada dia que passa, o que eu acredito que funciona, porque isso é a nível internacional, né? Então, você cria legislações muito locais, você começa a engessar, o próprio GDPR já está começando a ser revisto, né, alguns pontos, enfim. Mas o que eu gostaria de falar mesmo é que eu acho que a governança, se a gente focar na governança, ali no próprio Privacy by Design, que a Jane falou ali, a gente consegue trabalhar isso de um pouco melhor dentro da complexidade toda, que é todo o tema. E só para comentar aqui com o Paulo, que eu também adoro o Harari, no Homo, e quando você estava falando, eu lembrei muito das passagens, né, sobre ele falar sobre ficção, verdades, no Homo Deus. Ele trata, quando ele fala sobre isso, no Homo Deus, e me lembrou muito quando vocês estavam conversando aqui sobre filtros e tudo isso, agora me lembrou muito o dilema das redes, né? A sociedade que a gente vive hoje, né, o marketing, essa questão toda, assim, questão do ser perfeito, do corpo, aparência perfeita, então isso tudo começa a trazer bastante complexidade e o ser humano sempre gostou mais da ficção do que da verdade, né? Seguindo ali essa linha, né, de raciocínio. Então, com tudo que tem, a tendência né, salvo engano, parece que essa semana naqueles posts semanais do Godinho, saiu uma falando, né, que os adolescentes, o pessoal mais jovem, estão muito mais dispostos a vender os próprios dados. Então, assim, você vai interconectando tantas coisas, são tantas nuances, né? Eles não dão o valor ao próprio dar, então essa questão vai usando de uma forma indiscriminada todos esses aplicativos, não existe ainda regulamentação ainda, né, tirando AI Act, né, tem, né, um monte de legislação esparsa, vaga, né, mas assim, coisas isoladas das coisas, mas você não tem governança instituída da forma como precisa, a gente não tem o conhecimento que a gente precisa, né, para poder lidar com isso tudo ainda.
Então, eu acredito que os grandes desafios são esses, mas eu acho que o caminho da governança e através do Privacy by Design, só que até você chegar lá, você precisa de comer muita terra. chegar lá, mas eu acredito que esse seja o caminho. Era só isso mesmo. Obrigada, Luísa. Eu só queria dar um alô, a gente está com o doutor Evandro participando, ele foi presidente da OAB. Obrigada aí pela presença, viu, doutor Evandro? Bom, pessoal, acho que era isso, né? Bri- A nossa... Oi, pode Obrigado, falar, Evandro. obrigado, Viviane. Eu entrei atrasado, por isso que eu estou sem o vídeo aqui, mas parabéns, foi do que eu peguei, foi muito bom, e o bate-papo que se seguiu. Isso que a Luísa colocou, né, da falta de regulamentação, tem um ditado no direito que fala que os fatos sobem de elevador e o direito de escada, né? Então, sempre um passo atrás mesmo. Boa noite, obrigado a todos. Interessante, não conhecia esse ditado. Muito bom. Bom, pessoal, obrigada aí pela presença, parabéns de novo pela apresentação. A gente vai sempre aprendendo, né? Esse é o lema, né, da comissão. Está sempre se atualizando, né, e aprendendo. Dia 23 de junho é a próxima. O Jorge está aí? Cadê o Jorge? Tudo bem, Jorge? Podemos confirmar? Dia 23, que é você e a Sim, eu e a Vanessa Fera. Isso. E aí o tema são dados biométricos, scan e privacidade. Né? Exatamente. Então reservem O já a tema é- agenda. Certo? Temos mais esse assunto interessante também no próximo mês. É isso, não sei se mais alguém gostaria de estar falando alguma coisa. Pessoal que entrou depois, obrigada aí pela presença. A Sandra, a Luciana, a Letícia, né, que acabou de falar, Ana Carolina. Acho que as outras pessoas já estavam no início. Eu Tirar foto do gostaria. final, Evandro? Vamos, Evandro, Paulo. Eu ia falar, será que o Evandro vai tirar fotinho também? Não, eu tiro aqui, deixa eu tiro. É naquela, né, que nem quando você pede para alguém de fora, tira foto aqui, eu ia falar, não precisa, né? Pode aparecer. Então vamos lá, 3, 2, 1, X. Opa, vamos ver se ficou bom, né? O Evandro abriu depois a câmera. Acho que tem que tirar mais uma. Então vamos dar um replay aqui, pera lá. É. Então, 3, 2, 1, X. Agora vamos pôr lá no grupo. Vamos ver se dá certo aqui. Maravilha, disponibilizado no grupo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado a Jane, a Inês, aí por todo o conteúdo, pela pesquisa, pelo trabalho de organizar, vir apresentar aqui para a gente esse tema Imagina. tão importante, né? Que não é cada vez mais complexo, né? Então, agradecendo a todos, desejando uma boa noite e dia 23 de junho estamos aí para mais um tema emocionante. Muito obrigado a todos, boa Obrigada, noite, bons obrigada. sons, descanso, até Boa logo, noite, tchau. gente. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Bom Boa noite. descanso a todos. Tchau. Tchau. Igualmente. Obrigada.